Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a UFPR pela iniciativa. Para ser mais preciso, essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, do Núcleo de Estudos Mediterrâneos e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, ao qual eu estou atualmente ligado. Acho que especialmente nesse momento de pandemia e aulas remotas, e eu acredito que pode ser uma boa oportunidade para ampliar o acesso ao conhecimento acadêmico, mais especificamente ao conhecimento histórico. E a programação, para quem pôde conferir, está bem instigante, está bem variada e acho que tem muito a acrescentar aí em boa parte das áreas de interesse. Então eu espero que vocês aproveitem bem a experiência como eu mesmo pretendo aproveitar. Então, sem mais delongas, eu cumprimento também todas as pessoas que se inscreveram antecipadamente no minicurso ou aquelas que eventualmente caíram aqui depois de findo já o prazo de inscrição, porque pelo menos a princípio, assim, a ideia é de deixar os vídeos disponíveis para quem quiser acompanhar depois. O único diferencial, vamos dizer assim, em relação àqueles que se inscreveram antes, é tanto que essas pessoas vão ter acesso antecipado aos vídeos, quanto que depois de assistidos todos os vídeos, esses inscritos vão receber um certificado de participação de 6 horas, que pode servir para horas complementares, para quem precisa, ou para qualquer outra coisa que eu não faço ideia. O nosso único compromisso junto à organização seria propor aí, mais ao final do minicurso, uma atividade mais no sentido de vocês demonstrarem que de fato assistiram aí os vídeos e não só deixaram a playlist rolar enquanto faziam outra coisa. Bom, esse primeiro vídeo, como vocês já puderam sacar, tem um caráter um pouco mais introdutório. A minha ideia é tanto passar esses recados mais protocolares, né, como se a gente estivesse em sala de aula mesmo, quanto também apresentar a estrutura do minicurso. Quer dizer, como é que a gente vai organizar os vídeos, qual que é o nosso objeto de reflexão, quais são os nossos objetivos e também falar um pouco sobre a bibliografia que nós vamos utilizar. Então, assim, eu acho que o título da proposta é bem sugestivo, né? A minha intenção é conversar com vocês sobre as noções de negacionismo científico e revisionismo histórico a partir de uma série documental de bastante sucesso, pelo menos de público, que é Brasil, a Última Cruzada, da produtora audiovisual Brasil Paralelo, que todo mundo deve conhecer, pelo menos de orelhada, e de uma sugestão ou outra do algoritmo do YouTube. Eu sei que uma das maiores expectativas que se criam em torno de iniciativas que versam sobre esse tipo de produção, quer dizer, uma produção que não é de historiadores profissionais e que vem de um grupo que é claramente de direita, tem a ver com um certo desejo pelo desmentido, né? Uma espécie de fact-checking histórico. Existem várias iniciativas que vão nessa direção, umas muito boas, outras nem tanto, mas não é isso que eu pretendo fazer. É claro que em determinados momentos vai surgir um apontamento ou outro sobre eventuais erros factuais, interpretativos e até conceituais na série, mas essa não é a principal tarefa desse minicurso. E uma das razões para isso é justamente o reconhecimento de que as grandes iniciativas que existem por aí de publicar desmentidos, e eu penso sobretudo na experiência do jornalismo profissional, fracassaram, né? Quer dizer, mesmo com bastante financiamento e suporte institucional, você vê que claramente, em que pese a importância indiscutível dessas plataformas, elas nem de longe chegam perto do alcance que tem as campanhas de desinformação. É lógico que a gente não está tratando da mesma coisa, afinal, história pública e jornalismo são coisas distintas, mas eu acho que vale a pena observar um pouco a experiência dos vizinhos para pensar melhor o nosso caso. Acho que o mais importante, antes de qualquer coisa, é a gente fazer aquilo que é mais basilar na nossa função enquanto historiadores, agora devidamente regulamentados, né? Que é analisar as condições políticas, sociais e materiais em que essa produção se dá,
para daí, municiado por isso, a gente poder pensar enquanto sociedade, né, como lidar com o fenômeno, porque ele está aí, não vai, e ao meu ver, nem deve ser criminalizado. E acho que cabe a nós, né, entender, afinal de contas, o que é que está acontecendo, né? Ignorar me parece um erro tanto ético quanto estratégico, além de como a gente vai ver adiante, ser praticamente impossível, né? Hoje não resta nenhuma dúvida de que a Brasil Paralelo consiste na maior e mais bem-sucedida iniciativa de história pública no país. Inclusive no final do minicurso, antes que eu esqueça, eu pretendo discutir um pouco dos grandes desafios que se impõem para nós da academia e mesmo do saber científico como um todo, no momento em que, sem dúvidas, esse tipo de conhecimento é alvo de tantos ataques e palco de tantas incertezas. Mas enfim, e como é que a gente vai fazer isso? Quer dizer, como é que a gente vai entender o fenômeno, né? A abordagem que eu proponho aqui é a seguinte, mais ou menos como está posto no cronograma. A única coisa que eu tomei a liberdade de fazer foi dar uma leve reorganizada na ordem da discussão. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo. Se eu tivesse mais uma semana para gravar, é bem provável que a ordem já fosse outra. Mas, enfim, outra coisa que eu fiz também foi, eventualmente, juntar dois tópicos de uma mesma aula no mesmo vídeo. Enfim, nada muito significativo diante do que foi proposto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um exercício introdutório de ordem metodológica. Não é algo que deve demandar muito tempo, afinal de contas, eu pretendo ir demonstrando ao longo da discussão dos episódios como isso pode ser feito na prática, mas ainda assim me parece imprescindível tecer algumas considerações mais básicas sobre os princípios que norteiam, pelo menos para mim, o escrutínio de uma fonte audiovisual e também, claro, sobre o YouTube como esse grande acervo que está aí disponível para nós historiadores e não pode ser encarado simplesmente como um depósito de filmes, né? Ainda mais nessa parte metodológica do minicurso, eu também gostaria de falar um pouco sobre os desafios que nós temos com esse campo vasto, mas ao mesmo tempo bastante inóspito, que é o da história do tempo presente. Uma boa coincidência dessa história toda é que nesse mesmo ciclo de minicursos que está rolando, um deles é específico sobre o tema, então vocês têm a oportunidade de ouvir alguém falar com muito mais propriedade e profundidade que eu. O nome do minicurso é História do Tempo Presente, Caminhos Possíveis, e está sendo ministrado pelo Pedro Carvalho Oliveira, vinculado à Universidade Estadual de Maringá. Quem não se inscreveu antecipadamente para essa atividade, torça aí para ele deixar os vídeos públicos e disponíveis para consulta posterior. Essa dica veio bem a calhar, inclusive porque um comentário adicional que eu gostaria de fazer é que as referências que estão colocadas na ementa do minicurso não esgotam o universo de referências que vão ser utilizadas ao longo dele. O que acontece é que a proposta tinha um limite de 2 a 4 referências e aí eu optei por inserir as que eu considero mais centrais para a minha elaboração, né? Mas a partir delas vão se desdobrando outras e, em todo caso, eu sempre que fizer uma indicação ou referência direta ou indireta mais importante, eu vou deixar a menção na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês também. Então nós vamos usar ali 4 textos base para o minicurso. O primeiro deles é, ainda hoje, uma das coletâneas mais usadas para discutir história do tempo presente, que é o autoexplicativo Questões para a História do Presente, da Agnès Chauveau e do Philippe Tétart, cuja publicação original é de 1992, mas que segue relevante e com uma série de problemas ainda por resolver no campo da historiografia. Eu não vou mencionar todos os textos da coletânea, lógico, mas eu acho que vale a pena a indicação dela inteira, até porque é curtinha. O segundo é um texto já surrado para os graduandos, que é A História Depois do Papel, do professor Marcos Napolitano, sobre o uso do acervo audiovisual na coletânea de fontes históricas da Carla Pinsky. Saindo da parte metodológica, nós vamos para uma discussão sobre revisionismo histórico a partir do Assassinos da Memória, do Pierre Vidal-Naquet,
e que dispensa apresentações, né? Aqui eu gostaria de discutir com vocês o que é que a gente pode entender por negacionismo científico e por revisionismo histórico, quer dizer, fazer uma brevíssima genealogia do uso desses conceitos, debater em que medida eles se aproximam e eventualmente se afastam, e ainda quais os limites deles para a gente falar sobre história. Num terceiro momento, eu já gostaria de situar a Brasil Paralelo no tempo e no espaço para tentar inscrevê-la de alguma maneira no espectro político brasileiro contemporâneo. Então, é aqui que eu faço tanto um exercício de delimitação do que são essas novas direitas a que eu me refiro, quanto uma apresentação mais panorâmica da produtora e das coisas que ela faz, né? Aqui acabou ficando de fora da nossa bibliografia oficial, mas trata-se de uma indicação muito importante de leitura. Nós vamos usar algumas considerações da tese da Camila Rocha sobre essas tais novas direitas. A Camila Rocha não é da história, é da ciência política da USP, mas eu acredito que todo o trabalho acadêmico que verse sobre as novas direitas precisa passar por essa pesquisa. E aí, mais para o final, eu pretendo, lógico, discutir a série com vocês, né? Menos por capítulos, cronologicamente, e mais por temas mais ou menos identificados uns com os outros, no interior da hipótese que eu estiver elaborando. Eu vou deixar para introduzir os episódios lá para frente, mas eu acho que não é segredo para ninguém que esse foi um exercício daqueles de história geral do Brasil, assim, da Brasil Paralelo, e que vai não só da chegada dos portugueses ao continente americano, mas das cruzadas, isso tem uma razão de ser, né, até a Era Vargas, né? Ninguém é, evidentemente, obrigado a assistir aos episódios, mas como eu não devo reproduzi-los aqui, por uma questão tanto de tempo quanto de direitos autorais, que eu não sei se seria conveniente arriscar, acho que seria muito bom para a experiência. Além do mais, eu acho que os trechos são importantes, claro, mas nada como assistir as peças inteiras para ter uma noção mais completa do quadro, né? Por fim, e aí mais numa tentativa de concluir alguma coisa, eu trago uma única indicação bibliográfica, fora a tese da Camila, que não é de um historiador, é de um intelectual que prefere se definir como ensaísta e que tem uma formação mais voltada para a literatura. O doutorado dele é em Teoria da Literatura pela UFRJ. Eu me refiro a um capítulo específico, no máximo 2 talvez, de uma obra bem polêmica à época do Francisco Bosco, que se chama A Vítima Tem Sempre Razão, uma pergunta, né? A Vítima Tem Sempre Razão? Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro, publicada pela editora Todavia no finzinho de 2017. Esse capítulo é um capítulo particularmente importante porque, apesar de todos os limites ali, é o que despertou os meus principais insights aí para as hipóteses que norteiam a minha pesquisa e acho que faz um debate muito interessante, panorâmico, lógico, sobre os intérpretes do Brasil, vamos dizer assim, o que significa um passeio muito interessante pelas tradições acadêmicas e também artísticas, principalmente musicais, do país. Acho que a partir dele é possível e até desejável avançar, mas eu considerei que seria honesto trazer esse texto aqui para a bibliografia do minicurso. O capítulo se chama Da Cultura à Política, né? Também tem um capítulo interessante sobre o que ele chama de Novo Espaço Público Brasileiro, mas eu acredito que, se der para usar, vai ser mais um fragmento ou outro. Bom, acho que para uma introdução esse vídeo já ficou muito longo, né? Então eu vou ficando por aqui. No próximo a gente volta com a discussão sobre os parâmetros metodológicos, como eu disse lá atrás. Grande abraço a todos e até lá!